Fala galera, beleza? Hoje farei uma gameplay de mapas, fáceis até impossíveis. Então já sabem, né? Deixem o like em 5, 4. 3. DUIS. Sergipe inscreveu, inscreveu, né? Vamos para o vídeo. mapa fácil 1. E ele era pequenininho de um tamanho de um rato. O M Dino com a mãozinha de um cavalo. E ele só queria fumar o M cigarro, mas a mãozinha dele não dava. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Então ele foi pra igreja e começou a vender. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro com a mãozinha tão pequenininho. Queria jogar um Jukenpô, mas só perdia. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Ele só queria ter o M a família A, e também fumar o M cigarro O e MAS a mãozinha dele. Não dava A. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Então ele foi pra igreja e começou a vender pão. Um Dino. Sauro. O M Dino. Sauro. Um Dino. Sauro. Mapa fácil O M 2. Dino. Sauro. Que não tinha. Um pai. Não aguentava tanta solidão, que foi pedir o M pão para vender na igreja A. E ele era pequenininho de um tamanho de um rato. O M Dino com a mãozinha de um cavalo. E ele só queria fumar o M cigarro, mas a mãozinha dele não dava. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Então ele foi pra igreja e começou a vender. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro com a mãozinha tão pequenininho. Queria jogar um Jukenpô, mas só perdia. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Ele só queria ter o M a família A, e também fumar o M cigarro O e MAS a mãozinha dele. Não dava A. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Então ele foi pra igreja e começou a vender pão. Um Dino. Sauro. O M Dino. Sauro. Um Dino. Sauro. O M Dino. Sauro. Que não tinha. Um pai. Não aguentava tanta solidão, que foi pedir o M pão para vender na igreja A. Agora preparem os S e o S corações para o mapa impossível 1. E ele era pequenininho de um tamanho de um rato. O M Dino com a mãozinha de um cavalo. E ele só queria fumar o M cigarro, mas a mãozinha dele não dava. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Então ele foi pra igreja e começou a vender. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro com a mãozinha tão pequenininho. Queria jogar um Jukenpô, mas só perdia. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Ele só queria ter o M a família A, e também fumar o M cigarro O e MAS a mãozinha dele. Não dava A. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Então ele foi pra igreja e começou a vender pão. Um Dino. Sauro. O M Dino. Sauro. Um Dino. Sauro. O M Dino. Sauro. Que não tinha. Um pai. Não aguentava tanta solidão, que foi pedir o M pão para vender na igreja A. E ele
ele era pequenininho de um tamanho de um rato. O M dino com a mãozinha de um cavalo. E ele só queria fumar, o M cigarro, mas a mãozinha dele não dava. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Então ele foi pra Ai que bosta. e começou a vender O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro com a mãozinha tão pequenininho queria jogar um Jokenpô, mas só perdia. o dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha. Mas será possível um mapa tão difícil assim? O dinossauro que não tinha mão. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Ele só queria ter o M a família A, e também fumar o M cigarro o e MAS a mãozinha dele. Não dava A. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Então ele foi pra igreja A E começou a vender pão. Ah, Um dino. consegui. Dino. Sauro, O M dino. Sauro, Um dino. Sauro, O M de. Sauro. que não tinha. Um pai. Não aguentava tanta solidão, que foi pedir o M pão para vender na igreja A. E ele era pequenininho de um tamanho de um rato. O M dino com a mãozinha de um cavalo. E ele só queria fumar o M cigarro, mas a mãozinha dele não dava. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Então ele foi pra igreja A e começou a vender O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro com a mãozinha tão pequenininho queria jogar um Jokenpô, mas só perdia. o dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Ele só queria ter o M a família A, e também fumar o M cigarro o e MAS a mãozinha dele. Não dava. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Então ele foi pra igreja A E começou a vender pão. Um dino. Sauro, o M dino. Sauro, Um dino. Sauro, O M dino. Sauro. que não tinha. Um pai. Não aguentava tanta solidão, que foi pedir o M pão para vender na igreja A. E ele era pequenininho de um tamanho de um rato. O M dino com a mãozinha de um cavalo. E ele só queria fumar o M cigarro, mas a mãozinha dele não dava. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Então ele foi pra igreja A e começou a vender O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro com a mãozinha tão pequenininho queria jogar um Jokenpô, mas só perdia. o dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Ele só queria ter o M a família A, e também fumar o M cigarro o e MAS a mãozinha dele. Não dava. O dinossauro que não tinha pai. O dinossauro que não tinha mão. Então ele foi pra igreja A E começou a vender pão. Um dino. Sauro, o M dino. Sauro, Um dino. Sauro, O M dino. Sauro. que não tinha. Um pai. Não aguentava tanta solidão, que foi pedir o M pão para vender na igreja A. Falou, galera, tamo junto.